Seja muito bem-vindo ao Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Sequeto, trato aqui dos assuntos do Palmeiras. Hoje eu estou novamente sozinho. O Clebinho gravou ontem um vídeo sobre Flamengo e Internacional, jogo 1-1, bom jogo do Flamengo, mas que no final perdeu muitas chances e não conseguiu vencer. O Clebinho fala sobre isso lá. Confere, tá muito legal esse vídeo. Eu estou aqui hoje para falar ainda de primeira rodada do Brasileirão e falar principalmente do jogo Palmeiras e Botafogo. A gente viu aí dois times que não foram bem no início do ano. O Palmeiras ainda chega ali aos trancos e barrancos na final do Campeonato Paulista, mas está aí tentando recolher os seus cacos, enquanto o Botafogo está tentando mostrar para o seu torcedor que pode ser um time aí que vai chegar como chegou o ano passado. Aparentemente o Botafogo já retomou aí um futebol um pouquinho melhor, claro que é um primeiro jogo apenas, então muito cedo para falar, enquanto o Palmeiras, meus amigos, está apresentando mais do mesmo, né? Quem viu o meu vídeo aí sobre a final do Paulista, né, ali junto com o Clebinho, praticamente num tom de desabafo, né, muito complicado, e hoje vai ver que eu vou falar mais ou menos a mesma coisa com relação ao futebol praticado pelo Palmeiras, né? Não tem condição você ver um time que novamente lento, novamente muito burocrático, sem criatividade alguma, joga a bola no Estevão e vê se o Estevão produz alguma coisa. E a gente tem que lembrar, né? O Estevão é um menino de 17 anos, ele recebe ali um monte de bola todo jogo, né? O jogo inteiro é bola nele, e ele não vai ter condição de resolver muito desses jogos, até porque já tem, os adversários já sabem o potencial, né, do X1 dele, então já tem sempre um jogador na sobra. Enquanto isso, você vê o lado esquerdo do Palmeiras, que tem um excelente lateral, que é o Piquerez, e um deserto de jogadas por ali, porque tudo é bola no melhor jogador do Palmeiras. Então, isso daí, para mim, é uma questão de treinador. Então, senhor Abel Ferreira, não adianta ficar bravinho em coletiva, né, como o senhor tem ficado. O senhor tem que ser questionado, sim, com relação ao trabalho do Palmeiras, né? A gente vê um time que você tem tentado, basicamente, desde o ano passado, escalar no 4-3-3, sem ter peças para isso, né? Então, o que é estranho, porque em outros momentos você já jogou com outras formações, né? Em 2020, quando você chegou ali no ciclo, né, da primeira Libertadores, você jogava com uma dupla de ataque, você jogava com o Rony e com o Luiz Adriano. Depois, com a volta do Dudu, aí sim, buscou novamente um 4-3-3. No final de 2023, né, depois que o Palmeiras é eliminado ali pelo Boca Juniors, você encontrou uma outra formação com uma dupla de ataque, com o Endrick e com o Breno Lopes, naquela ocasião, e o Palmeiras arranca ali para o título. Então, o senhor tem maneiras de pensar em outro time. Acho que não precisa encasquetar com uma ideia na cabeça, a ideia de um esquema tático, e encaixar peças que não tem nada a ver com o esquema. Então, principalmente ali na ponta esquerda, o palmeirense sente que você tem matado jogadores. Você coloca jogadores ali, desde o ano passado, por exemplo, tentou-se o Lázaro por ali, tentou o Rony em algumas ocasiões, depois tentou o Felipe Anderson, e agora tem tentado o Facundo Torres, sendo que nenhum deles é ponta esquerda. Ontem, por exemplo, o Felipe Anderson entrou numa outra função ali, mais pelo meio, mais pelo lugar do Rafael Veiga, e foi um pouquinho melhor do que ele costumava vir ali pela ponta esquerda. Então talvez um 4-4-2, um 3-5-2, testar formações novas, né? O Palmeiras está precisando aí de novas tentativas, né? Não só ficar trocando peça por peça e ver se vai encaixar. Então, essa pelo menos é a minha opinião. Se você palmeirense aí também comente, né? Você também que não é palmeirense pode vir aqui tirar um sarro, pode comentar também. Vale sempre a pena, né? O futebol, a gente está aí para zoeira também, né? No jogo de ontem, especificamente, a gente viu um Palmeiras que assustou muito, não só por todas essas características ruins que eu falei aqui, mas por além disso tudo, o Palmeiras deixou muito espaço para o Botafogo. O Palmeiras entra com dois volantes, dois segundos volantes, né, dois camisas 8, como a gente gosta de dizer aqui no Brasil, e tanto o Richard Rios quanto o Lucas Evangelista, que para mim entrou numa roubada ontem, né, primeiro jogo
já estreando ali diante do Botafogo, um time ainda desarrumado, tentando voltar aos eixos, e muitas vezes você via os dois correndo para trás, né, tendo que correr atrás do ataque do Botafogo. E vamos ser sinceros, né, o Botafogo apresentou muito mais futebol do que o Palmeiras no primeiro tempo. Se o Botafogo tivesse caprichado um pouquinho mais, aí eu acho que esse jogo poderia ter feito uns 2 ou 3-0 no primeiro tempo, porque o Palmeiras não teve chance alguma no primeiro tempo, e o Botafogo teve algumas, né? Inclusive algumas chances bem reais mesmo. Então 2-3-0 não seria exagero. E vou dizer mais, se fosse o Botafogo do ano passado, com Luiz Henrique, com Almada, aquele time arrumadinho, e já era, teria sido goleado tranquilamente para o Botafogo. Então, um Palmeiras que se posicionou mal, que não conseguiu agredir o adversário e ainda sofreu muito na parte defensiva, né? Se não fosse o Everton, que fez algumas excelentes defesas, teria sido muito mais complicado. No segundo tempo, o Palmeiras volta com a mesma formação, mas com uma outra atitude, embora nada muito gritante, né? Foi uma mudança pequena, e o Botafogo talvez não aguentou também o ritmo. Então o Botafogo não forçou, não conseguiu chegar muito à área do Palmeiras para finalizar no segundo tempo. O Palmeiras praticamente não correu riscos, mas também praticamente não ofereceu riscos ao Botafogo. Então foi só um pouco menos pior, mas nada demais. E mesmo não jogando nada, mesmo assim, dependendo da sorte, numa boa jogada ali, umas poucas boas jogadas do Palmeiras, o Flaco Lopes saiu cara a cara com o John. Bola dominada, correndo em direção ao gol, centralizado, poderia ter escolhido a jogada. Vejo, inclusive, um pouco de mérito do John, um pouco não, né? Vejo muito mérito do John nessa jogada, fechou muito bem o Flaco Lopes. Mas um centroavante com a bola dominada, sozinho, podendo pensar em opções, ele poderia ter dado um toquinho por cima, ele poderia ter driblado o goleiro, ele tinha que ter recursos para fazer isso. É o que você espera de um centroavante que joga num grande clube brasileiro. Você espera que ele vai resolver, que ele vai chegar na frente do gol, ele tem que fazer o gol, né? Seria muito clichê, né? Às vezes a gente sempre fala, se fosse o Romário, se fosse o Ronaldo. Cara, Romário e Ronaldo são dois centroavantes, assim, os dois melhores que eu vi. Tem hora que eu fico na dúvida, né, quem foi melhor, mas foram os dois melhores com toda certeza, e os dois fariam esse gol. O Romário provavelmente com um toquezinho por cima, e o Ronaldo provavelmente pedalando e driblando o goleiro. Mas assim, para não ficar pensando neles, né, vamos ficar no Palmeiras mesmo. Torcedor palmeirense, você acredita que o Evair, cara a cara, ou um Edmundo, cara a cara, perderia esse gol? E o Edmundo nem era centroavante, hein? Então, com certeza não perderiam, né? Eles fariam esse gol, e aí a gente teria, mesmo jogando muito mal, comemorado 1-0 e talvez, né, uma vitória que daria um ânimo, o que não aconteceu. Na verdade, se você pensar bem, né, nenhum dos postulantes ao título aí venceram. Eu nem acho que o Palmeiras, nesse momento, é um postulante ao título. Mas o Flamengo também empatou com o Inter, para mim, sim, 2 postulantes. O Atlético Mineiro perdeu do Grêmio, então, assim, o brasileiro, ele tem dessas, né? Então, o Palmeiras, na verdade, tem que agradecer esse 0-0, porque, na minha visão, se tivesse um placar moral aí, o Botafogo merecia aí esse 1-0, 2-0, 3-0, seja o que for, porque jogou muito mais, principalmente no primeiro tempo. E aí, quando termina o jogo, você vai para a coletiva do Abel, né? E aí, com o time empatando esse jogo, né? Você, assim, um clima de derrota, né? Porque o Palmeiras vem de uma perda de título, então o clima não está muito bom. E aí você já espera um Abel Ferreira reativo na coletiva, e foi exatamente o que aconteceu, né? Respondeu jornalista aí, falando, essa aí é a sua opinião. É claro que é a opinião do jornalista, ele queria ouvir a sua, né, Abel? Mas o pior para mim foi ele criticar a torcida do Palmeiras, né? Tipo assim, a torcida do Botafogo tá ali gritando é campeão, quando a nossa torcida fez isso. Cara, pô, quantas vezes a torcida do Palmeiras fez isso? Fez várias vezes. A torcida do Palmeiras fez várias coisas por você, inclusive, Abel Ferreira. Fez caravela lá no estádio, canta a música lá, cabeça fria, coração quente, o Abel é palmeirense como a gente. Então a torcida sempre esteve do seu lado. É lógico, nunca vai ser 100%, vai ter sempre o torcedor que vai cornetar um pouco mais,
Mas, sinceramente, agora o torcedor está em todo direito. O torcedor apoiou, o torcedor só vaiou no final. E sim, ele tem todo o direito de cobrar, porque a torcida é o reflexo do time em campo. Se o time não está bem, se o time não está mostrando nada, e aqui eu falo, o time não está mostrando futebol e também não está mostrando raça, tá? Infelizmente é isso. A gente está vendo um time muito passivo diante dos adversários, né? Tanto contra o Corinthians quanto contra o Botafogo. O Palmeiras não mostrou estar ligado, né? Assim, não mostrou querer mudar, os jogadores muito estáticos também na posição. Então a gente não sabe se essa questão do treinador ou dos próprios jogadores. Não, se é dos jogadores, o senhor aí tem que verificar como é que está essa postura, trocar as peças e tudo mais. Agora, me parece uma questão de esquema tático. E aí é o seu trabalho que tem que mudar. E o senhor tem peças para isso, senhor Abel Ferreira, né? O Palmeiras investiu bastante, claro, nem todo mundo estreou, e inclusive, né, o torcedor palmeirense tem depositado muita esperança no Paulinho, né? Como se o Paulinho chegar, vai mudar aí o patamar do ataque do Palmeiras. Mas se ele for escalado lá na ponta esquerda, como todo mundo tem sido, não vai ser, porque o Paulinho não é ponta esquerda. Então, até pensando em como o Paulinho vai ser encaixado, você vai ter que pensar, porque ele foi contratado para ser titular, né? É um excelente atacante, então, né, o Palmeiras vai ter que procurar outras formas de jogar, o Estevão por dentro, né? O senhor é muito bem pago para poder pensar nisso, e tem capacidade, já mostrou que pode. Então, é óbvio que tem torcedor palmeirense querendo que o Abel vá embora? Tem, mas tem muito torcedor palmeirense como eu que quer que o Abel fique e resolva. Aí, se não resolver, aí a questão é outra lá para frente. Mas agora tem muito torcedor também apoiando você, Abel. E a gente confia que você vai resolver essa situação. Bom, o brasileiro ele teve aí bastante coisa acontecendo, né? Inclusive, já tivemos a primeira queda de treinador, né? O Mano Menezes já foi demitido do Fluminense e eu queria aqui parabenizar a convicção da diretoria do Fluminense, né, que após uma primeira derrota no Brasileiro já demitiu o treinador. Não seria melhor ter demitido lá no final do estadual e já ter procurado aí um treinador? Teve tempo um pouquinho maior para isso, já poderia até ter contratado um para o início do Brasileiro, né? Tivemos alguns jogos aí interessantes, né? Nós tivemos um Grêmio 2, Galo 1, nós tivemos um Vasco 2, Santos 1 de virada, gol do Verratti, que centroavante, veterano, mas mete gol e tem assim uma energia fantástica. Se alguns jogadores do Palmeiras tivessem isso. Nós tivemos aí o Cruzeiro com gol, né, de ex-jogadores do Palmeiras e do Flamengo, então Dudu e Gabigol balançaram as redes. Teve o primeiro gol do Mirassol em Série A também. E uma outra coisa muito curiosa, né? Tivemos aí um golaço do Romero anulado, né? Romero do Corinthians, por um impedimento do Thales Magno, né? Até ficou-se na dúvida se ele estava no campo de defesa, e ele estava com os pés no campo de defesa, mas o tronco inclinado para o campo de ataque, aí assinalado o impedimento. Me lembrou muito um golaço do Rony, né? Quando jogava no Palmeiras de bicicleta contra o Atlético Mineiro, que foi anulado também por centímetros. E aí a gente pensa, né? Não poderiam rever essa regra, né? Esses impedimentos assim que não tem vantagem nenhuma para o atacante. Já rever tanta regra aí, né? O pessoal da FIFA dá tanta ideia esdrúxula, alguém podia dar uma ideia certa com relação a esses impedimentos, ou quem sabe até na própria CBF. Galera, fiz só um apanhado aqui de alguns fatos aí que eu achei interessante aí do Campeonato Brasileiro. A gente lembrar que o foco desse canal é Flamengo e Palmeiras, né? Se você chegou até aqui, muito obrigado, a gente agradece demais o carinho de vocês, né? Comentem, compartilhem com os amigos, vão tentar nos ajudar a chegar aos 500 inscritos, a gente está a caminho, a gente pretende chegar ainda no Brasileirão, para a gente poder também fazer alguns conteúdos mais interessantes. Nós já estamos pensando em novos formatos para trazer aqui, já estamos programando isso. Nos sigam também nas nossas redes sociais, nós temos o Instagram, nós temos o TikTok, nós temos o X, @Uruporco. Então, muito obrigado e valeu!